Muito bem, estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora à primeira entrevista do ano de 2025. Trabalhador desde cedo e dedicado pelo Internacional, foi vice-presidente de futebol, possui opinião forte nos assuntos ligados ao Colorado. Para conhecer mais a sua história e falar dos temas do seu clube do coração, temos aqui Roberto Melo, já esteve com a gente quando foi candidato a presidente do Internacional. Boa tarde, Melo. É um prazer receber você aqui no programa de Carrinho. Boa tarde, Cassiano, tudo bem? Prazer falar contigo aqui no De Carrinho, em especial com o torcedor colorado. Show de bola, Melo. Inicialmente, conta como os caminhos te levaram a se relacionar com o Internacional e criar este laço que é tão forte com o clube. Bom, Cassiano, sou colorado desde sempre, né? Nasci em 1967 no interior, em Santiago, e só vim morar em Porto Alegre já com 13 anos, em 1980. E minha grande experiência como colorado, assim, né, foi no meu primeiro jogo no Beira-Rio. Foi no Inter e Vasco, pela Libertadores de 1980, quando o Inter venceu por 2-1. Se não me engano, também foi nesse jogo a despedida do Falcão, meu grande ídolo, né, naquela época e até hoje. Então, essa é minha primeira lembrança, assim, mais forte, né, como colorado. E minha participação na vida política do Inter começou um pouco mais tarde, lá pelos anos 2000, quando eu comecei a frequentar as reuniões do Inter Grande, em 2001, 2002, por ali. E depois me elegi conselheiro naquele ano mágico, né, de 2006, quando conquistamos a Libertadores e o Mundial. E aí passei dali em diante a ocupar cargos, né, na gestão do clube. Passei a ser dirigente a partir dali, passando por diversas áreas do clube, né, pela comunicação social e principalmente pelo futebol. É uma sensação única ir a um estádio de futebol, ainda mais pela primeira vez, em se tratando então do clube que ama. Incrível, indescritível. Tem muitos torcedores que passam uma vida e não vão até o estádio de futebol, pois, por exemplo, pega um clube como o Inter, que tem milhões de torcedores, o estádio cabe 40, 50 mil pessoas, então é nostálgico. Às vezes o jogo pode até não ser decisivo, mas estar ali pela primeira vez naquele palco, naquele cenário, é nostálgico. É nostálgico, ainda mais o senhor que pôde se despedir de Paulo Roberto Falcão. E como você mesmo falou, Melo, você tem uma experiência muito grande no Internacional, em várias funções. Mas me fala da função de vice-presidente de futebol. Eu entrevistei aqui na semana passada o Odorico Roman e fiz a mesma pergunta. Como é a experiência de estar do lado oposto ao do torcedor e ocupar um local de tanta exposição aqui no estado como é a vice-presidência de futebol? Lembrando que é um cargo totalmente voluntário. Quais foram as maiores dificuldades e, na sua opinião, o que de positivo o senhor destaca deste período? Bom, minha experiência como dirigente, antes mesmo de ser vice de futebol, eu comecei minha trajetória política no Inter lá em 2007, na comunicação social, quando participei do projeto Rio Grande Vermelho, que foi um projeto que deu muito certo, que ajudou o Inter a atingir em 2009 a marca inédita de 100 mil sócios. Lá em 2002, quando o nosso grupo assumiu a gestão, o Inter não tinha 5 mil sócios. Em 2009 chegou a 100 mil sócios, marca que naquela época nenhum clube do Brasil tinha. Depois, em 2011, 2012, eu fui diretor-geral das categorias de base, já lá em Alvorada, quando, além de
de vencermos praticamente todos os títulos, revelamos diversos jogadores como o Alisson, Fredinho, o Rodrigo Dourado, o Valdívia e tantos outros. E reestruturamos toda, né, a nossa categoria de base naquele momento. Depois, em 2013 e 2014, fui diretor de futebol, aí profissional, quando conquistamos ali o tricampeonato e o tetracampeonato gaúcho. Em 2014 fomos campeões gaúchos, vencemos o Grêmio na final, os 2 jogos, o último jogo, aquele jogo inesquecível de 4-1 lá em Caxias, e entregamos o Inter, né, na Libertadores, com aquele time que tinha Nilmar, Arangues, Valdívia, D'Alessandro e Juan, tantos outros jogadores que foram base daquela Libertadores do ano seguinte, que o Inter chegou na semifinal já com o Diego Aguirre. Mas em 2014 ainda eu saí da gestão, né, porque nós perdemos a eleição no final de 2014, nosso candidato era o Marcelo Medeiros e perdeu, né, para o Vitório Pífero, e a gente saiu, ficou 2 anos fora do clube, e infelizmente 2 anos depois retornamos, mas recebemos o Inter na segunda divisão. Entregamos na Libertadores em 2014 e 2 anos depois o Inter estava na segunda divisão. E aí eu tive a difícil missão, né? Me foi dada essa missão, porque eu não pude recusar, de ser o vice de futebol na primeira e espero que única Série B, né, que o Inter disputou. Ninguém havia passado por isso e ninguém, tomara, passe por isso novamente. Foram 3 anos de muito aprendizado. Recebemos um clube rebaixado, sem credibilidade nenhuma por tudo que aconteceu, um time destroçado, uma torcida muito machucada, e tivemos que remontar um time inteiro durante o ano de 2017. E isso nos gerou um gasto enorme, porque nós tínhamos praticamente 2 folhas de pagamento, o que nos impossibilitava de realizar melhores investimentos, melhores contratações. Nós resgatamos o Inter, né, da Série B em 2017 e no ano seguinte, 2018, já levamos o clube a Libertadores, uma vaga direta de Libertadores, chegamos em algum momento a brigar pelo título ali, depois não tivemos mais força, o Palmeiras disparou. E em 2019 chegamos numa final de Copa do Brasil, e o Inter classificou novamente para a Libertadores, com aquele time base que no ano seguinte, por muito pouco, não conquistou o brasileiro, né, em 2020. Além disso, reestruturamos, né, a nossa base, captamos, revelamos novamente bons jogadores, que culminou com a conquista da Copa São Paulo 2020, janeiro de 2020, e com grandes vendas, né, nos anos seguintes, né, Praxedes, Vinícius Tobias e tantos outros jogadores que trouxeram agora mesmo, né, do Gabriel Carvalho, que é um jovem revelado pelo Inter, né, que está no Inter desde 2016. Então, acredito, né, que o saldo de tudo isso, desse período de vice-presidente, mas como diretor de futebol também desde 2013, na base também desde 2011, 2012, ele é muito positivo. Não tenha dúvida, no momento em que se avalia um trabalho, é preciso levar em conta o cenário existente naquela circunstância. E vocês pegaram muitas dificuldades. Inter na Série B, Inter com dívidas, Inter com muitos jogadores no elenco que não seriam aproveitados. Depois de subir para a Série A, a sequência de retomada, que nunca é fácil. Então, concordo. Vocês tiveram aí feitos bem exitosos. E Melo, nesse sentido aí que você conta das suas experiências como dirigente, vice-presidente de futebol, a ideia em ser candidato à presidência no fim de 2023 surgiu a partir de qual contexto e como o senhor avalia essa experiência? Pode, no futuro, voltar a cogitar este tema? Sobre a questão de ser da candidatura, a minha candidatura foi uma coisa natural, construída por muitas pessoas, por muitos grupos políticos. Nunca foi um projeto pessoal.
uma ideia de muita gente que acreditou naquele projeto. Então foi uma construção coletiva, de muita gente nova e de muita gente vencedora dentro do clube, que tinha história no clube. E sobre ser novamente candidato, nesse momento não penso nisso, isso nem passa na minha cabeça. Na ocasião da candidatura à presidência, o senhor teve muitos apoios importantes. Praticamente aí todos os colorados notáveis, ídolos, estavam com o senhor, além de também torcedores influentes. Podemos citar aí Delcir Sonda, ídolos como D'Alessandro, Abel Braga, D'Alessandro, que hoje está no Internacional, inclusive, pelo seu profissionalismo e também por amor ao clube, né? Está em uma gestão que não era a gestão preferencial dele. E Melo, falando mais especificamente dos temas do Inter, como o senhor avalia a temporada de 2024 e de que forma projeta a temporada que está chegando? Gosta da preparação que vem sendo feita? Bom, sobre 2024, penso que foi mais uma temporada muito difícil, principalmente esportivamente, com muitos fracassos, como não chegar sequer na final do Gauchão novamente, como ser eliminado na repescagem da Sul-Americana, já tendo caído na repescagem porque não conseguimos classificar num grupo em que era muito fácil, né, com adversários muito fracos, e a gente não conseguiu classificar, foi para a repescagem e foi eliminado na repescagem. Então muito ruins esses resultados, e ainda também a eliminação no nosso primeiro confronto da Copa do Brasil para a Juventude. Isso trouxe muitas dificuldades, inclusive financeiras, para o clube, né? Porque o clube almejava e tinha no seu orçamento ir mais adiante nessas competições e fracassou e caiu não foi nem no meio do caminho, foi no início do caminho. Felizmente, com a chegada do Roger, do professor Paixão, profissionais experientes que conhecem aqui o nosso estado, os nossos clubes, né, sem nenhuma invenção, sem nenhuma ruptura, as coisas começaram a funcionar bem, né, com a chegada do Mazu, com também um executivo experiente, que a gente sempre apregou que o Internacional precisava ter um executivo experiente, e do D'Alessandro, principalmente, né, com a sua experiência, com a sua identificação com o clube. Acredito que as coisas terminaram bem o ano e penso que 2025, se esses profissionais continuarem tendo autonomia, continuarem tendo poder de decisão e pouca ingerência, né, no seu trabalho, 2025 nos enche de esperança aí. Isso é interessante, não é, Melo? Todas as vezes que o Inter quis quebrar rupturas, ele acabou não se dando bem. O sucesso ele veio nos momentos em que foi feito o feijão com arroz, o básico, que também pode ser eficaz. E foram em situações quando o Inter apostou no Abel, quando o Inter apostou no Aguirre, válvulas de segurança, quando o Inter apostou no Mano, que vinha em uma situação difícil, quando agora o Inter aposta em Roger. Às vezes, o inventar não é fazer o melhor. Isso é preciso muito ter em mente. Bom, Roberto Melo, nosso convidado de hoje, desta semana, vice-presidente, ex-vice-presidente de futebol do Inter, atual conselheiro do clube. Existe o Inter dentro de campo, mas também os assuntos fora dele. As dificuldades financeiras ficam amenizadas com a venda do Gabriel Carvalho, na sua opinião? E com base na experiência no Inter, como se chega a uma situação tão difícil? E quais os caminhos o senhor entende serem os mais adequados para o momento? A frase certa é essa mesmo, Cassiano. A situação fica amenizada com a venda do Gabriel Carvalho, que é bom dizer, chegou ao Inter lá em 2016 e passou pela mão de muita gente. Seria muito oportunismo de quem quer que seja chamar para si o mérito pessoal da formação e revelação desse atleta. Gabriel Carvalho é uma cria do Internacional, do nosso celeiro de ases, né, de todas as pessoas que passaram por lá nesse período e mesmo antes.
que colaboraram para que esse jogador chegasse ao Internacional, ficasse no Internacional, se desenvolvesse e conseguisse chegar até o profissional. Então, é um jogador que foi formado pelo Inter. E o Inter está nessa situação difícil porque vem gastando muito. E o primeiro caminho para sair dessa situação é parar de gastar mais do que arrecada. Então, o Inter deixou de pagar muita conta no ano passado, Cassiano, de janeiro a setembro, o Inter deixou de pagar mais de 270 milhões de reais. Então, essas contas chegam, e vão chegar agora durante esse ano, e vão chegar no ano que vem, e vão continuar chegando. Então, o Inter precisa começar a gastar menos do que arrecada, para que as contas, com o passar do tempo, comecem a se equilibrar, que não é o que está acontecendo. A dívida do Inter só aumenta. E, aliado a isso, aumentar as receitas, que não é fácil, e principalmente investir, que é uma coisa que a gente também é uma prioridade, que eu acho que o clube tem que ter, infelizmente não está tendo, que a gente teria, investir na construção do CT. Para mim isso é prioridade. O Inter precisa ter um CT de ponta para competir na captação de grandes atletas aí com os outros clubes, para que a gente possa ter não um, mas vários Gabriel Carvalho todos os anos. Eu acho que isso é fundamental, o Inter, para equilibrar aí as contas e poder voltar a reinvestir aí sim de maneira equilibrada aí, formando grandes times vencedores. Não tenha dúvida. E o pior destas dívidas todas é você todo mês pagar juro da dívida. Ou seja, é uma dívida que nunca diminui. E com todo esse cenário de dificuldade financeira, necessidade de novas receitas, qual o seu posicionamento sobre o tema SAF no Internacional? Com relação à SAF, não vejo que esse seja o único caminho, como alguns dizem, né? Que não há outra saída. É uma saída, mas não penso que seja a única. E SAF também não é modelo de sinônimo, né, de boa gestão. Então, aliás, os modelos que estão sendo praticados hoje no Brasil, a maioria não me agradam. Não me agradam, não. Mas entendo que o clube precisa imediatamente começar a debater esse tema internamente, para que o Inter não fique para trás. Aí outros clubes estão discutindo o sistema, outros clubes já avançaram nesse tema, ou já tomaram decisões com relação a isso. Eu acho que o Inter tem que, o Internacional, todas as suas instâncias, começar a tratar desse tema para tomar a melhor decisão aí possível. Mas, repito, não vejo que esse seja o único caminho para o Inter no atual contexto. Eu concordo. Existem vários caminhos que podem ser seguidos. O importante é se criar ferramentas de novas receitas para poder competir com, seja equipes que tenham SAF, seja equipes que não tenham, mas que tenham poder de investimento, porque a gente está tendo uma divisão no Brasil das equipes que têm muito poder aquisitivo, as equipes que têm SAF, e aí entram as equipes grandes que não têm SAF, que é o cenário em que hoje o Inter está. Então, é preciso refletir, debater, e existem dentro da própria SAF vários modelos diferentes. Por vezes, tu não vai ter 51% do clube na mão dos caras, como é a SAF do Fortaleza, por exemplo, em que a maioria das ações está com o clube. Então, é preciso discutir muito isso, trazer um dono para comandar a instituição. Não seria um gol favorável quando estamos falando aí de instituições que têm mais de 100 mil associados, como é o caso do Inter, e poderíamos falar do Grêmio também. É preciso pelo menos debater a questão. Isso eu não tenho dúvida. E em relação às competições dentro de campo agora, Melo,
Como o senhor entende que o gauchão deva ser tratado, tendo este ano um contexto especial, mas também sendo curto e antecipando o início de uma Libertadores? Bom, com relação ao gauchão ou qualquer competição, todas as competições são prioridades num clube grande, né, Cassiano? E o gauchão não é diferente, ainda mais todos sabendo, né, todos sabedores, né, da importância que esse gauchão desse ano vai ter, por tudo que representa, né? Então, é importante que seja prioridade para o Inter, e penso que temos, né, urgentemente que voltar a vencer o gauchão. E ainda mais nesse ano, já como eu disse, representando tanta coisa aí, tanto para nós quanto para todo o contexto, né, do futebol gaúcho. Com certeza. E agora uma pergunta que vai além de uma partida de futebol, de uma competição. Como colorado, qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho como colorado? A gente tem tantos sonhos, né? Mas acho que o meu maior sonho hoje, como colorado, é poder ver os colorados mais jovens, principalmente, né, comemorando grandes títulos. Eu acho que isso é o que me deixaria hoje mais feliz, porque tem muito jovem colorado ainda que não viu o Inter conquistar grandes títulos, inclusive meus netos. Então acho que essa seria uma grande alegria que a gente teria multiplicada, porque além da gente ver o Inter vencer novamente, ter feitos relevantes, conquistar títulos, grandes conquistas, a gente poder ver os jovens, as crianças e os mais jovens comemorarem, sentirem a alegria, o prazer, a emoção de ver um Inter campeão brasileiro, um Inter campeão da Libertadores, um Inter campeão da Sul-Americana, campeão do mundo. É uma sensação incomparável, inigualável, e só quem teve realmente isso sabe como isso é bom. Então, esse é um grande sonho, né, para que a gente possa ter novamente esse sentimento, e que os mais jovens possam ter pela primeira vez essa sensação, esse sentimento de conquistar grandes títulos como colorados. Que legal, e tomara que isso logo aconteça. Roberto Melo, quero muito agradecer a sua participação. É o primeiro programa de carrinho do ano de 2025. Grande ano para você, sucesso e até uma próxima. Eu que agradeço, muito obrigado aí pela oportunidade. Aproveito para desejar um feliz 2025 a todos, em especial ao nosso torcedor colorado. Que seja um grande ano, um ano de conquista, de alegrias aí para todos nós. Grande abraço a todos aí. Valeu, grande abraço, Roberto Melo, ex-vice-presidente de futebol do Inter, já foi candidato à presidência, atual conselheiro do clube, foi o entrevistado, o primeiro entrevistado do ano de 2025 aqui do programa de carrinho.